A casa própria é o sonho de todos os brasileiros. Por aqui, o preço do aluguel é um dos mais caros na média do país. Um dos motivos do boom imobiliário dos últimos anos. Mas quem deseja sair do aluguel deve ter muita paciência e alguns cuidados, principalmente com as conhecidas propagandas enganosas e golpes, que se tornaram constantes no setor. Para conversar sobre este assunto, eu recebo o diretor de negócios da Associação Brasileira de Mercado Imobiliário, Pedro Fernandes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carol. Bom, quando a esmola é demais, o santo sempre desconfia, né? Nessas propagandas enganosas, o que o consumidor deve ficar atento? Primeiro ponto, tem que se consultar de quem se está comprando, né? No caso das construtoras, buscar saber nas entidades de classe ADM, Sinduscom, se tem denúncia, a idoneidade dessa empresa que está construindo um imóvel. No caso imobiliário, buscar o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o CRESDF, para saber da história dessas empresas. Eu acho que esse é o ponto número 1. Mas num panfleto, por exemplo, que se recebe muito na rua, quais são os detalhes que se deve se observar? O mercado imobiliário de Brasília, na verdade do Brasil, vive um grande momento, né? O mercado imobiliário de Brasília, especificamente, já é o segundo do Brasil, né? É um mercado em grande expansão. Brasília tem empresas muito sólidas, né, que já estão aqui há muito tempo, mas sempre é bom tomar cuidado. No caso da propaganda, sempre tem um número que aparece, geralmente em letras menores, que é o número do registro da incorporação. Que esse é o documento principal no imóvel em construção, né, que é o memorial de incorporação. O memorial de incorporação, ele reúne todos os documentos do que será esse prédio quando ele ficar pronto, né, como as plantas, as áreas, as especificações de acabamento, né. Então, na hora de comprar um imóvel na planta, é fundamental consultar esse memorial de incorporação para saber se o que está sendo prometido na propaganda é realmente o que vai ser entregue nas especificações do prédio. Inclusive, alguns moradores compraram um imóvel agora em Samambaia e o prédio era acima do permitido, né, e tiveram esse prejuízo. Numa situação dessa, o que pode se fazer? Tem como recorrer disso aí? O ideal sempre é buscar uma solução amigável, né, um acordo no primeiro momento, buscar as entidades de classe do setor que são muito sérias para orientar o consumidor. De repente, se a empresa tem como subsidiar alguma situação, nesse caso de problema, e se, é claro, se não conseguir uma solução dessa, buscar os direitos aí no PROCON, na Justiça, né? A gente vê também muitos casos também, não só de propaganda, mas também de golpes, né? É importante a gente também procurar na polícia saber um histórico dessas empresas aí de corretores? É importante, como eu falei, o primeiro ponto é consultar nas entidades de classe, né? O Conselho Regional de Corretores de Imóveis regula o mercado de corretores. Então, saber se o corretor teve denúncia, se o corretor já deu algum golpe, esse falso corretor, né? E no caso das consultoras, saber se a consultora no Sinduscom tem histórico de entregar no prazo, consultar de repente outros consumidores que já tenham adquirido dessa empresa, para que o consumidor tenha segurança na hora da aquisição da casa própria e tenha realmente essa realização desse sonho. Tá ok então, Pedro. Muito obrigado pela sua entrevista. E muito obrigada a você pela audiência. Fique com a Band. Ao 12h30 tem esporte e 12h50 você confere as notícias aqui do Distrito Federal no Band Cidade, primeira edição. E nós voltamos amanhã, às 7h30. Até lá, tenha um ótimo dia.